Estamos aqui com uma convidada, uma mulher que eu reconheço muito o valor que ela tem, porque ela me inspira desde o dia que eu tive a oportunidade de lhe conhecer, doutora Socorro Moraes. A minha vida foi impactada. Que maravilha, que bom ouvir isso, né, eu fico muito feliz, né, Guilherme, e você também impactou a minha, e ainda mais com o presente que você me deu, né, agora, que já já a gente vai dizer qual é esse presente tão maravilhoso que vocês 2 me deram. Olha só, esse espaço aqui, esse podcast é destinado para mulheres, né? Nós estamos abrindo esse espaço, esse divã, depois de 15 anos trabalhando com mulheres, né? Então, realmente é a minha paixão. Trazer mulheres empreendedoras, mulheres que têm histórias de sucesso, mulheres que inspiram outras mulheres. E Que você maravilha. é uma dessas mulheres, Ah, né? muito obrigada, sinto-me muito honrada. Quer dizer, você está saindo dos salões da Guilhermina, Sim, né, aquele templo onde a gente se sente acolhida, ali não é só uma loja que se vende roupas, mas é um espaço de acolhimento. Eu mesma já fui escutada e acolhida, porque a gente também tem os nossos terrenos movediços, não é? E você me acolheu, me levantou, né, fez eu me sentir bonita, gostosa, que maravilhosa. Estou maravilha! aqui, ó, com o vestidinho da Guilhermina, porque as roupas da Guilhermina não se acabam, gente. Esse vestido tem o quê? 5 anos. E ainda é atual, Uma maravilhoso. coisa boa, né? Investir na temporalidade. É, Pois é, então quer dizer que você já esteve no meu divã. já estive no seu divã, sim, com muita alegria e fui muito bem acolhida por Maravilha. você, Guilherme E Galvão. eu queria muito que você conversasse um pouquinho, falando da sua história, né, pra gente. Afinal de contas, é uma história linda, é uma história de superação. E vamos se teletransportar um pouquinho lá para o Seridó agora. Vamos lá para a Serra de Santana. Pois é, eu sou caicoense de nascimento, né, que nasci em 10 de dezembro de 1962, no dia em que foi proclamado os direitos humanos, né, a Carta dos Direitos Humanos, eu estava lá nascendo do ventre de uma mulher extraordinária, né, Dona Terezinha Barros, que você Tive teve a grande oportunidade de de conhecê-la. conhecê-la e vesti-la nos últimos anos da vida dela, era você que a Verdade. vestia. Inclusive, no dia que, né, que ela partiu daqui, ela foi com o vestido E da eu, Guilhermina, olha só. que você tinha escolhido para o aniversário dela de 78 anos. Eu até me emociono muito ao falar de minha mãe pela importância singular que ela teve na minha vida. E 44 anos depois, eu voltei a Caicó e participei da procissão de Santana, porque há 44 anos atrás, eu tinha 16 anos, 17, a minha mãe me colocou dentro do ônibus da Jardinense, meu pai tinha falecido, e como ela dizia, você tem tudo para dar errado, mas você vai dar certo, né? E me mandou para Natal para fazer enfermagem. E assim, eu confesso que eu tinha muito medo. E se dependesse de mim, eu teria ficado em Caicó. Mas ela dizia muito: medo só serve para nos parar. E não dá tempo ter medo. Ou Você. seja, uma mulher à frente do seu tempo, né? É, Naquela total. época, uma mulher lá do Seridó, que já usava as palavras poderosas, né? Ou E seja, ela já ela foi uma grande profeta na sua foi, vida. ela foi. Porque só ela acreditava nesse projeto. Eu mesma queria ficar em Caicó. Eu mesma tinha medo e não acreditava. Sim. Né? As minhas tias diziam: Terezinha, deixa essa menina em Caicó. Ela vai fazer um curso de pedagogia e vai ficar aqui mesmo. Eu não sei se eu seria mais feliz se tivesse ficado lá, mas só sei que essa história deu certo. E ela me colocou dentro do ônibus e disse assim: você vai para lutar, para ficar e para vencer. Lindo. Uau! Que mulher inspiradora. É, eu estou escrevendo esse livro, quer dizer, faz 3 anos que mas cada vez que eu me sento na frente do computador para começar a digitar, mexo com muitas emoções, aí paro, aí dou um tempo, mas essa história da minha mãe, ela precisa ser registrada, Verdade. né? É uma grande Pra fonte. muito, muito. E assim foi a vida toda, né, eu terminei enfermagem com 22 anos, aí passei num concurso, o primeiro concurso que teve para mulheres entrar na Força Aérea Brasileira, e lá fui eu para o Rio de Janeiro, trabalhar no Hospital do Galeão, né, e a minha mãe sempre dizendo assim: "Você precisa ser médica. Minha filha, você vai passar o resto da sua vida sendo enfermeira
e apenas cumprindo ordens médicas. Com todo o respeito que eu tenho à enfermagem, que é a minha primeira profissão, foi uma profissão que fez de mim quem eu sou hoje, né? A médica humanizada, né? Que eu construí essa história de 32 anos como médica que a gente conseguiu construir, vem lá da enfermagem, né? E eu fiquei lá no Rio de Janeiro 3 anos trabalhando na unidade de terapia intensiva, até que um dia ela disse assim: eu estou indo para Natal e vou fazer a sua inscrição no vestibular. E aí eu disse: mas mãe, a gente está tão feliz aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar lindo para visitar, mas Sim. esse lugar não presta nem para o povo que nasceu aqui e morar aqui. Então, vamos voltar para o Rio Grande do Norte. Ou seja, sua mãe já morava com você no Ela Rio de morava Janeiro. comigo, eu era solteira e ela Sim. era. A minha vida toda, a minha mãe esteve do meu lado. Ela foi minha grande baluarte em tudo, em todas as minhas decisões. Assim, quando eu olho para trás, em todos os momentos, na verdade, a grande virada de chave sempre foi ela que fez. Que coisa Eu linda, tinha né? uma tendência a me acomodar na zona de conforto, né? Ela dizia: Sim. não, pode não, vai ter que. Por exemplo, quando eu já era médica, já era ginecologista, obstetra. E ela disse assim: eu passei 10 anos sendo obstetra. Ela disse: olha, esse negócio de mulher parir, isso vai se acabar. E realmente está se acabando, né? Saiu nesse último censo 2022, a população brasileira que cresceu menos de 0,5, ou seja, se você for estudar e for ver as pessoas em idade reprodutiva, os casais estão tendo menos de um filho, né, por família. Verdade. Ou seja, sua mãe sempre foi uma grande visionária, Foi, né, ela disse: doutora? olha, o povo quer envelhecer e ser feliz. Só vai parir mulher que não quer estudar e que faz do casamento uma profissão, Sim. para garantir uma renda. Então, não é o seu caso, querido. Então, você tem que estudar envelhecimento. Maravilha. Quer É, dizer que foi sua mãe que Menina, lhe deu essa como ela direção. era é, visionária. é. É. A E todo veja momento bem, dando as mensagens, mandando, né? uma mulher nascida em 1932, em Caicó, né, semi-analfabeta, né, ela aprendeu a ler e escrever através da gente, eu e meus filhos, né? Pra você ter uma ideia, ela só sabia assinar o nome, mas quando os meninos estavam sendo alfabetizados, ela disse: eu também quero aprender a ler, porque eu quero chegar na igreja e quando me entregarem o jornalzinho, eu poder ler, não ficar passando vergonha. Maravilha. E assim foi, ela aprendeu a ler já depois de adulta, com mais de 50 anos, né? E assim, através dos meus filhos. Então, assim, a minha história não existiria Socorro Moraes sem Terezinha Barros de Medeiros, né? Às vezes as pessoas se ressentem, né, e dizem assim: por que você não fala do seu pai? Sim. Porque meu pai foi muito ausente, né? Na verdade, né, Guilherme, eu sou filha de uma relação extraconjugal do meu pai. E eu fui vítima de muito preconceito em Caicó, porque Caicó é uma cidade linda, eu adoro Seridó. E como dizia minha mãe, né, o Seridó é uma nação e a capital é Caicó, com todo respeito a Currais Novas. Mas, enfim, Caicó é uma cidade muito preconceituosa ainda hoje, né? Com Uma toda. sociedade muito É, aristocrata, né? muito, assim, Caicó você tem que ter sobrenome Sim. e dinheiro. E antigamente tinha que ter voto também, mas hoje não mais tanto, né? E apesar de toda a evolução, Caicó ainda é uma cidade muito cheia de preconceitos, Sim. né? E eu sofri todo tipo de preconceito. Eu estudei em escola pública, porque eu não podia estudar em escola particular, porque lá estavam as filhas do meu pai, do casamento do meu pai. Uhum. Então, assim, eu sei o que é exclusão, eu sei o que é preconceito, eu sei o que é pobreza. E, assim, quando Deus escolhe alguém, eu vejo, assim, você vê claramente a mão de Deus conduzindo a sua vida, a sua história. E o meu anjo foi Terezinha. Que coisa linda, né? Então, assim, Que... a presença do meu pai, ele morreu, ia fazer 15 anos, ele nunca foi muito presente, né? Não tive muita referência dele, né? Sim. Na verdade é isso, ele que me perdoe a memória dele, né? Ele foi um grande ser humano, assim, um homem que contribuiu muito para o desenvolvimento de Caicó, o seu Miguel Elias, mas na minha história ele teve muito pouca participação. A minha história foi construída a quatro mãos, Terezinha na frente, Que e as maravilha. de Deus. Ela foi uma grande mentora para você, Foi né? tudo, Uma ela foi mulher tudo, que tudo. sempre lhe inspirou e que trouxe. Doutora Socorro, quando você decidiu mudar essa chave na medicina, que você é uma grande nutróloga, né? Uma mulher que cuida de vidas, do envelhecimento humano, já teve um cargo
nos direitos da pessoa idosa em Brasília, não foi Foi, isso? foi. Então fala um pouquinho pra Tudo é gente. Deus, né? Assim, você vê claramente. Tem pessoas que são estratégicas na nossa história, né? Tem uma professora aqui da universidade, uma mulher por quem eu tenho muito respeito, que é a professora Tessia Maranhão. Ela era a coordenadora do Centro de Ciências da Saúde e eu queria fazer mestrado e doutorado. Então, eu cheguei lá com um projeto já pronto, disse assim, olha, professora, eu desenvolvi uma técnica cirúrgica para correção de incontinência urinária em mulheres, e ela disse, ela olhou assim e disse, olha, é bom o projeto, mas não é isso que a universidade quer nesse momento. E você vai estudar o que a universidade precisa, não é o que você quer. Assim, Olha bem, só. sabe? Bem estilo doutora Tessia. Aham. E aí, é uma pessoa muito séria, né? E aí eu saí destruída dali, né? Eu achava que eu já tinha um projeto pronto, que não é fácil você fazer um projeto de pesquisa, já tinha as pacientes. Aí ela disse, se você quiser fazer mestrado, você vai estudar mulheres na transição para a menopausa. E aí eu saí tão triste, minha mãe disse assim, quem decide é ela que tem a caneta, você vai fazer o que ela está dizendo e acabou a história. Arrume logo esse negócio, esse grupo de projeto. pesquisa, essas mulheres que você vai estudar. E aí a gente desenvolveu esse projeto durante 10 anos no município de Parnamirim, que é uma cidade a quem eu devo muito, as mulheres parnamirinenses, não a classe política. Sim. Posso dizer assim, ao vivo e para o mundo, que eu não devo nada à classe política de Parnamirim. Devo às mulheres, à população, à cidade. Entrei lá pelas portas do concurso público e foi um lugar onde eu servi durante 27 anos. E graças às mulheres parnamirinenses, eu hoje sou mestre e doutora. E graças a elas também, não é, eu fui encontrada por um deputado federal do estado de São Paulo, que foi um projeto de lei dele, o deputado Roberto Alves de Lucena, que criou essa secretaria, uma secretaria especial, e eu fui a primeira secretária nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Ah, então foi a partir daí que você se apaixonou pela nutrologia? Foi aí, já que eu estava estudando envelhecimento, Sim. estava em São Paulo, porque parte dessa minha pesquisa eu tinha que ir para São Paulo, né, na USP, porque a gente não tinha bancada. Nós extraíamos DNA dessas mulheres para ver de que adoecem e morrem as mulheres na transição para a menopausa. Inicialmente era um estudo observacional e depois se transformou num estudo clínico, com intervenções, né? Antes era a pesquisa experimental, onde a gente ia olhar ratinhas nadando para ver o impacto do exercício físico, e depois a gente extrapolou para a pesquisa clínica. Foi um trabalho complexo, mas muito bonito, do qual eu tenho muito orgulho de ter participado, orientada pela doutora Tessia, co-orientada pelo professor Álvaro Campos Maciel, da Universidade Federal, do Departamento de Fisioterapia, pelo professor George Dantas. A gente não faz nada sozinho, né? Verdade. A gente precisa estar sempre conectado com pessoas. Pela professora Graça Almeida, que foi a minha primeira orientadora, assim, que me tirou da... Ela disse, primeiro você vai para a pesquisa experimental e depois você vai para a pesquisa clínica. E a gente conseguiu estar nesse lugar, né? Estudando essas mulheres parnamirinenses, nós conseguimos, né, estar na USP de São Paulo, esse deputado nos encontrar lá, e foi graças a um projeto de lei dele que se criou a secretaria e uma emenda que ele fez e destinou esse recurso para a universidade, que nós conseguimos concluir essa pesquisa, porque era uma pesquisa cara. Você imagina extrair DNA dessas mulheres e estudar, né, do que elas iriam adoecer, enfim. Naquele momento, hoje você faz isso que é em 2007, 2005, na verdade. Então já tem um par de anos aí, né? Mas e aí esse deputado viu o meu entusiasmo, né, com o envelhecimento feminino, né, porque o Brasil é cada vez mais um país de mulheres e mulheres envelhecidas. Nós já somos, hoje, 32 milhões de pessoas idosas e desse universo, 18 milhões são mulheres 60 mais, que é a minha grande paixão hoje, é o direito das mulheres 60 mais. E devolver para essas mulheres a autoestima, né? A autoestima, a vontade de viver, a liberdade, porque envelhecer pode ser um grande projeto. Né? Ninguém quer morrer jovem, a gente quer viver, e a vida está ficando cada vez mais gostosa, né? Sim. Com todos esses avanços tecnológicos. Então,
Quem morreu há 10 anos atrás perdeu muita coisa, não é É verdade? verdade. Esses dias eu tive com uma psicóloga que ela trabalha com mulheres, né? E ela estava falando desse grande tabu que existe da parte hormonal. Porque ela disse, Guilherme, às vezes eu sinto que eu preciso dar uma volta ao mundo para falar com a mulher disso. Às vezes a mulher tá, a negação começa a partir dela mesmo. Então ela já não tem mais vontade de ter relação com o marido, né? E ela vai perdendo algumas coisas ali na parte hormonal. E ela até disse assim, a pele da mulher começa a derreter, o cabelo, porque, né? E a própria mulher Com não se certeza. aceita. E a memória, né? Eu acho que assim, nós, ginecologistas, com todo respeito aos meus colegas, nós temos uma dívida histórica com as mulheres. Né? Depois do resultado de um estudo mal feito, né, pelos pesquisadores americanos, o WHI, né, e divulgado, eu lembro como se fosse hoje, o William Bonner dizendo assim, estudo prospectivo de intervenção na menopausa com terapia hormonal é interrompido porque houve vários casos de câncer. Sim, Então, se criou isso no imaginário das pessoas, que hormônio dá câncer. sim. E, inclusive, na classe médica. Né? Ainda tem ginecologista hoje dizendo que não prescreve terapia hormonal, mesmo na janela de oportunidade, que é os primeiros 10 anos pós-menopausa, mulheres com menos de 60 anos iniciar a terapia hormonal. O que eu acho um desserviço prestado às mulheres. E nós temos hoje uma geração de mulheres com fragilidades, com problemas osteoarticulares complicados, né, com demência, com obesidade, Pela falta desse... pela falta de uma intervenção, de uma terapia hormonal. Hormônio muito bem indicado e a mulher muito bem estudada, hormônio é vida, você devolve a vida a essas mulheres. Você imagina, Guilherme, uma mulher ter relação sexual com a vagina igual um papel, seca, sem lubrificação. É muito difícil a mulher. E toda assim, as 4 indicações clássicas da terapia hormonal, graças a Deus, agora em 2024 saiu o consenso da Sociedade Brasileira de Climatério, em que até as contraindicações são relativas, não existe mais contraindicação absoluta nenhuma terapia hormonal. Então, assim, a síndrome, os sintomas vasomotores, né, que são os fogastos, os calores, as síndromes geniturinárias, aquela mulher que tem ardor, dor, pelo ressecamento da uretra também, e fica tomando antibiótico, pensando que está com infecção urinária, e na verdade não é, é o ressecamento, a urina ácida ali, irritando aquela uretra. Sim. E além disso também, a proteção óssea, nós temos uma geração de mulheres com osteoporose, e o que mais mata as pessoas idosas são as quedas pela fratura do fêmur. Né? Faz embolia. Pois é, esses ossos. Desse grande combo, né? Pois é, porque assim, é a alimentação, né? Que hoje essa geração que tem menos de 30 anos já despertou para isso, né? Mas é a alimentação, é exercício físico, mas a terapia hormonal é muito importante. Né? E nós, graças a Deus, vamos ter aí uma jornada, já convido todos os ginecologistas, todas as ginecologistas, né, para estar na próxima semana, dia 7 e 8 de agosto, é quinta e sexta-feira, dia 8 e 9, na verdade, dia 7 é o curso Pecron pré-jornada. Nós vamos estar falando desses assuntos, eu vou ter a grata satisfação, apoiada pelo meu amigo, um grande seridoense, que é o presidente da Sogorne, Dr. Robson Dias, né, o presidente também da jornada. Nós vamos estar falando desses assuntos, de como é importante o ginecologista na vida das mulheres, principalmente das mulheres 40 mais, para que essas mulheres possam construir um envelhecimento de qualidade. Eu costumo dizer que não existe pessoas... Eu criei uma teoria revolucionária. Não existe ninguém novo, nem velho, nem jovem, nem velho. Existem pessoas saudáveis e pessoas doentes. Sim. Então, você pode ter a idade que tiver. Se você tiver saúde, disposição e propósito, você vai para qualquer lugar do mundo, você se reinventa. E eu digo muito que envelhecer é reflorescer. Não é só mais uma fase, como é a adolescência, como é a infância. É trocar as folhas, né, e florescer para o mundo, quando você vai ter liberdade, para ser quem você nunca conseguiu ser, porque a gente passa a vida toda. Maturidade, né? Maturidade, segurança, para você se autoafirmar. Então, essa história de síndrome do ninho vazio, gente, isso não existe.
O ninho vazio é para ser ocupado por você. Dizer, eu sou, eu vou fazer. Eu tenho 62 anos, né? E assim, meus filhos já foram embora, né? Um mora em Brasília, a outra já tem um apartamento dela. E eu, em plena pandemia, eles seguiram o rumo da vida deles. E é para isso mesmo, não é, Dani? Que a gente tem os nossos filhos. Você tem o seu lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão, doutor Ricardo, que está conosco. Esse é o presente que vocês me deram, né? Então, assim, em plena pandemia, meus filhos saíram de casa, um para ir para Brasília e a outra para foi morar no apartamento dela, enfim. E eu disse, não, esse ninho, eu vou me colocar no centro desse ninho agora. Né? Eu vou me revisitar, eu vou me refazer e eu vou encontrar novas possibilidades. Agora, para tudo isso, você precisa ter saúde, precisa ter um bom suporte terapêutico, inclusive, com suplementos, com terapia hormonal, com alimentação saudável, bons amigos. Olha, amigos faz toda a diferença. É verdade. Eu não seria a mesma pessoa sem a rede de relacionamentos que eu tenho. E com sonhos, né, doutora? Eu E acho com que sonhos, ter com novos sonhos a propósito. partir daquele momento. Maravilhoso. O autoconhecimento e o gerenciamento das emoções É é fundamental. fundamental para você desfrutar de tudo isso. Eu estou muito feliz porque a gente está trazendo para o nosso público, para as nossas telespectadoras, essa forma coloquial da gente falar do envelhecimento, né? Porque esses dias eu tive com uma cliente que eu a conheci há pouco tempo. Ela é de São Paulo e veio morar aqui, né? E ela já tem mais de 70 anos, mas ela disse assim a mim, doutora, ela disse, Guilherme, não tenha medo de envelhecer, porque envelhecer é maravilhoso. É, Ela disse, meu esposo faleceu, eu fui muito feliz com ele, fui casada há mais de 30 anos com ele, até ele chegar a óbito. E hoje eu estou namorando, mas eu estou sendo tão feliz agora. Ela disse que estava sendo mais feliz agora do que foi a vida toda com o marido. Olha só a sensação que ela me passou, né? E ela disse, hoje eu desfruto de toda a tecnologia que a medicina tem para me dar. isso mesmo. Então eu achei aquilo ali fantástico, porque essa fala e esse diálogo não é comum de a gente ouvir. O que é comum da gente ouvir é que a mulher tá ali, que a mulher tá cansada, que começa a doer, que depois dos 40, dos 50, tudo começa a doer e a gente coisa... tem que desconstruir Não isso. é? Né? É uma fase que, lógico, que requer ajustes. Sim. Tem algumas dores? Tem, né? A gente aqui não está romantizando o envelhecimento. Mas eu gosto muito de sugerir para minhas pacientes, né, esse livro da Miriam Goldenberg. A Miriam você conhece, né, Sim. Guilherme? Ela é uma antropóloga assim, maravilhosa, Dani. Ela começou a discutir envelhecimento muito antes de todo mundo, lá na década de 80, 90, ela já falava, já fazia as pesquisas dela. A Miriam é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela tem vários livros, mas esse, em particular, ele é terapêutico. A invenção de uma bela velhice. Como construir projetos de vida e busca de felicidade. Então, tudo na vida é projeto. Você tem que projetar. Eu penso muito, como é que eu quero estar? Agora eu já não boto mais 5 anos, né? Eu boto 2 anos. Depois dos 60, a gente vai encurtando os prazos, né? Porque vai dando prioridades, vendo o que é importante, né? Parece que o tempo vai Maturando, lidando, vai fazendo dando. isso. Não dá para perder tempo, né? E você vai escutando, né, os sinais do corpo. A questão do autoconhecimento, ela é fundamental, até para você fazer escolhas. Escolhas de profissionais para cuidar da sua saúde, escolhas de companhias. Né? Eu acho que isso é fundamental. Você tem que saber a medida do que lhe cabe. Né? E eu sou tão ousada, eu acho que ousadia é meu sobrenome, que hoje eu tenho um companheiro de 40 anos, um homem assim maravilhoso, né, que cuida muito bem de mim. O Anilton, ele está ali fazendo uns videozinhos e que fez uma revolução na minha vida, né? No sentido de me mostrar novas possibilidades. Mas, assim, não necessariamente você tem que ter um companheiro para ser feliz. Verdade. Né? Você aí pode não ter, estar sozinho. Eu conheço muita gente, pacientes minhas, que não têm companhia porque não querem. É uma opção. É né? uma opção. Mas, segundo Chanel, ela disse o seguinte: a mulher precisa de 2 coisas: um vestido preto e um homem que a ame. E eu sei que você tem os dois. viu, Eu doutora? tenho, inclusive, um vestido preto belíssimo da Guilhermina. Se você fosse dar, doutora Socorro, 3 conselhos agora para essa mulher
que está indo para esse processo, para esse novo patamar, né, de vida. Porque em todas as fases existe dor e existe felicidade, né? Sim, sim. Né? O bebezinho, ele tá ali, ele cai, ele se levanta, existe uma dor Nascer, ali. a primeira respiração é acompanhada de uma dor. Pois é. Então, se você fosse dizer 3 conselhos, assim, o que é que você diria para essas mulheres que estão entrando nessa nova fase, 50, 60? Primeiro, ter um propósito, né? Tem uma série na Netflix, né, dos centenários, e o que eles todos têm em comum é ter o Ikigai, que os japoneses chamam de Ikigai. Ter um propósito, ter algo para fazer, algo que lhe faça sair de casa. Eu acho que isso já é tudo. Segundo, você se colocar no centro da sua vida. Depois que a gente cria os filhos, que a gente se estabelece profissionalmente, você tem que ser o centro da sua vida. Eu hoje sou o centro da minha vida. Eu continuo trabalhando, investindo em novos projetos. Estou aposentada de todos os meus vínculos, mas não me recolhi aos meus aposentos, né? Eu continuo fazendo porque eu tenho muito tesão de fazer medicina. Adoro, eu tenho tesão de viver, adoro o que faço, né? E a terceira coisa é o autoconhecimento, o autocuidado. O autocuidado é fundamental. Desde a hora que você acorda, né, ter um bom sono, um sono reparador, acordar e fazer um exercício físico. Eu recomendo muito. Mulheres 40, 50, 60 mais têm que fazer exercício de manhã. Né? Ir para a sua academia ou ir caminhar na rua. Agora, quem não tem tempo, eles estão inventando, nesse último Congresso Mundial de Obesidade, petiscos de exercícios físicos, que é quem não tem muito tempo, sobe três lances de escada durante 2, 3 minutos a cada hora que ficar sentado. Bacana, né? Para não ficar Já dá inativo. aquele estímulo, né? O líquido sinovial. Melhora as articulações, diminui os níveis de insulina, né? Diminui o colesterol. Tem vários estudos, inclusive estudos em andamentos, mostrando que é muito importante, já que você não tem tempo de ir para uma academia, levanta, faz um alongamento, sobe 3 halls de escada, 3 lances de escada, você está ativo. Né? Então, eu acho que esses 3 ingredientes, ter um propósito, o autocuidado, o autoconhecimento é fundamental. Esse é o meu conselho para a vida. Eu acho que em qualquer fase se aplica isso. Né? Isso, exatamente. Gratidão, grandes conselhos. Estamos muito felizes porque Deus preparou esse encontro para a gente hoje aqui. Foi. E doutora Socorro, Deus está nos brindando com esse momento de abundância, porque quando a gente compartilha sabedoria, quando a gente leva para as pessoas, né, e a gente distribui toda essa inspiração, a gente também está falando sobre compartilhar, sobre abundância, sobre gratidão. Então, que Deus lhe abençoe e que você continue sendo essa mulher fonte. Ai, que maravilha. Inspiradora. Eu tenho muita alegria, né, de vocês terem me presenteado com o Dr. Ricardo, porque assim, ele é um jovem médico que se identifica muito com a medicina do estilo de vida, em fazer verdadeiramente da prática médica uma construção dos pilares da saúde. E ele tem 25 anos, né? Então, assim, eu já tenho 62, eu disse a ele, meu filho, tudo que eu souber eu vou ensinar para você. Que coisa linda, né? Porque você é quem vai tocar o Instituto Ser Melhor. Né? E por que ser melhor? Porque eu acho que a gente tem que construir mesmo esse é um processo, essa construção do ser melhor. E a gente pode ser melhor a cada dia, como dizia Cora Coralina. É possível aprender a ser melhor. Então, esse é o lá nosso no Instituto lema. Ser Melhor nós temos 2 médicos, doutora Socorro e doutor Ricardo Toscano. Isso, doutor Ricardo. Eu tive o prazer, né, de ser cuidado por doutora Socorro lá, na parte de nutrologia, foi minha médica. Aí quando chegou o sobrinho... Claro que você ia ficar com o seu sobrinho. Até porque eu adoro, assim, eu atendo homens, mas eu gosto mesmo de atender mulheres, porque a vida toda eu fui preparada para isso, né? A universidade, a sociedade me preparou para cuidar de mulheres. Aí eu cuidei logo de fazer essa junção, que é para poder ficar conectado. Aí você me deu esse presente. Foi intencional, então, hein? Com certeza, porque a gente sabe que pessoas do bem se atraem, né? É verdade, o bem atrai o bem. Maravilha. Pois Deus abençoe grandemente. Estamos finalizando agora nosso
né? Nosso podcast, nossa conversa foi agradabilíssimo. Eu adorei conhecer o estúdio, viu? O estúdio aqui de podcast maravilhoso. Inclusive, vou virar cliente aqui dos Eita, que meninos, né? maravilha! Porque vale muito a pena. Eu disse à menina, eu fiz um videozinho aqui, né? Convidando as pessoas para live. Eu disse, meu, eu tô tão bonita, tão jovem, parece até que eu acabei de fazer um botox. Iluminação é tudo, né? Vai. Mas, olha, gente, muito obrigada. É uma satisfação enorme, Guilherme, estar aqui, ser entrevistada por vocês dois, né? Que são maravilhosos. E eu vou terminar essa nossa fala citando uma frase que não é minha, mas foi proferida pelo professor George Dantas nos 10 anos da Escola Multicamp de Caicó. Ele dizendo que construir não é fácil, né? E ele, um seridóense de muito valor, ele é de Jardim do Seridó, ele podia estar em qualquer lugar do mundo, mas ele escolheu voltar para a sua região e montar no meio do sertão caicoense uma escola de medicina, que hoje é a melhor escola do Brasil, referenciada no mundo. Que coisa linda. Um método de ensino completamente diferente. E ele disse, ele comparou essa construção a subir a Serra de Santana. Ele disse que aí foi aparecendo pessoas que foram juntas com ele, construindo esse projeto, né? E hoje ele está em cima da serra, olhando embaixo. E ele disse que na primeira aula inaugural ele proferiu essa frase: nós somos de uma região em que o queijo é marcado a ferro e fogo, a carne é de sol e as cercas são de pedra. Então, nós, seridoenses, vocês também são seridoenses, a gente não nasceu por acaso naquela região, né? E eu tenho muito orgulho disso. E muito obrigada, viu? Alisou. Sensacional.